A segunda forma de dissonância dentro da interação ser humano-animal é chamada de dissonância da separação. Então, considera-se que uma alternativa para se evitar a dissonância seria separar os relacionamentos afetuosos dos relacionamentos úteis. As pessoas que têm o relacionamento afetivo com os animais não se beneficiam dele. Não comem a carne, não usam o couro, ou só vão comer o animal se esse animal for morto e os cortes forem produzidos por outras pessoas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Nas montanhas da Nova Guiné, as mulheres criam os porcos e os homens matam e comem esses porcos. Nessa região, homens e mulheres vivem em casas separadas, então é mais fácil de haver essa separação. Então as mulheres ficam com os porcos nas suas residências, nas suas casas, cuidam desses porcos, tratam, alimentam esses porcos. Quando chega na hora de fazer o abate, os homens é que se encarregam disso, e as mulheres geralmente elas não comem a carne desses animais. Quem vai comer essa carne são os homens. Tá? No Japão, antigamente, os açougueiros e os curtidores de couro, eles eram um grupo à parte, eram os chamados burakumin. Eles eram separados porque as principais religiões do Japão eram contrárias ao uso dos animais. No caso do budismo, os budistas eles são contrários a matar animais. Tem uma outra seita japonesa, tá, que é o shintoísmo, tá, que é uma religião também do Japão antigo, que ela associa essas profissões, os burakumin, com a poluição da morte. Então, em consequência disso, essas pessoas, os burakumin, eles eram nessa época eles eram estigmatizados. Mas até os dias de hoje ainda existe preconceito contra essas pessoas. Na cultura urbana moderna, a gente também tem uma certa dissonância de separação, porque a responsabilidade pela criação e abate dos animais para a obtenção de carne e de outros benefícios, geralmente são executados por uma parcela muito pequena da população. Né? A maioria das pessoas que consomem a carne não está envolvida no processo nem de criação, nem de abate desses animais. Então, de uma certa forma, a gente tem essa questão da separação nos dias de hoje dentro da cultura moderna. Tá? Uma terceira dissonância é a dissonância chamada de objetificação. Na objetificação, é aquela situação que a gente já conversou em aulas passadas, de ver os animais como objeto, né, do que muito mais como objeto do que como seres sencientes. Isso torna emocionalmente mais fácil matar e comer os animais. A gente não pensa nos animais como seres sencientes, consequentemente a gente não vai considerar um problema matar e comer a carne. Esse tipo de visão ele era muito proeminente na Europa pré-industrial, naquela época que a gente já estudou anteriormente, né? Onde o relacionamento utilitário dos animais era o padrão, né? Naqueles locais onde a agricultura era de subsistência. Então, as pessoas criavam para se alimentar. Então, precisava haver essa objetificação, porque a mesma pessoa que ia se beneficiar da carne era a pessoa que ia matar, era a pessoa que criava, que cuidava. Então, esse relacionamento era muito mais frequente do que os relacionamentos com animais de companhia que a gente tem hoje. Mas mesmo nas sociedades modernas, existe uma
uma situação semelhante. Ainda hoje, nas sociedades modernas, ainda existem algumas situações, algumas pessoas que veem os animais como objeto. Aparentemente, essas pessoas estão menos preocupadas com o bem-estar e com o status moral desses animais, né? Principalmente os animais de laboratório, os animais de fazenda, peixes, invertebrados. As pessoas também não costumam se preocupar tanto com o bem-estar, né? Existem muitas pessoas que se recusam a comer carne vermelha, não comem carne de gado, não comem carne de ave, de porco, mas não se importa de comer peixe, porque considera que os peixes são seres inferiores e então a gente não teria esse problema tão grande de comer esses animais. Tá? Então a objetificação seria isso, né? Ter os animais mais como um objeto, para se livrar dessa dissonância. O idioma também pode ajudar muito no processo de objetificação, né? A gente vê em inglês, por exemplo, os animais de fazenda mais comuns, os nomes deles são diferentes dos nomes que são dados às carnes. Aqui a gente tem os exemplos. Ó. Os suínos, o porco, ele é chamado de pig, mas a carne de porco é pork. Nos bovinos, o boi é chamado de ox, a vaca é chamada de cow e a carne é chamada de beef. No caso dos ovinos, sheep, a ovelha, ram, o cordeiro, lamb, o cordeirinho, o filhote, e a carne de ovelha, em inglês, é chamada de mutton. Então, isso não deixa de ser uma forma de objetificar a carne, né? Então, não existe aquela associação quando se fala da carne com o animal, certo? Então a objetificação ela está presente nesses autores antigos. No livro da Gênese fala que o homem ele tem o domínio sobre todas as coisas vivas, então o homem é superior, as outras coisas são menos importantes. Aristóteles, na hierarquia natural, o homem no topo acima do resto da criação. E o Tomás de Aquino, que dizia que somente os humanos possuem almas racionais. Todos os animais foram criados para servir à humanidade. Então, são exemplos de objetificação que facilitam a evitar a dissonância. Correto? Falando um pouco sobre a dissonância de atitudes no Brasil. A ligação da sociedade brasileira aos animais ela é muito forte aqui no Brasil, assim como em vários outros países. A quantidade e a qualidade do relacionamento homem-animal de estimação e o crescente número de ONGs que se multiplicam no Brasil, né, e que lutam por uma melhoria na qualidade de vida dos animais é um ponto que luta contra essas dissonâncias. Por outro lado, a gente tem inúmeros exemplos de ações condenáveis e ilegais no Brasil que são fomentadas aí de forma muito ampla por grupos folclóricos e chamam de esporte algumas vezes, né? Como exemplo aqui a gente tem as rinhas de galo, as rinhas de cães, a farra do boi em Santa Catarina e não deixa de a gente colocar aqui também rodeio, vaquejada, uma série de outras atividades que são condenáveis, mas que ocorrem no Brasil e que as pessoas que participam disso muitas vezes adoram seu cãozinho, seu gatinho dentro de casa, têm a sua ave de estimação, mas na hora de se divertir não dão a menor importância para esses animais que vão participar desses rituais, certo? Ainda falando de interação ser humano-animal, a gente tem a questão da teoria da transferência. A teoria da transferência, ela fala que quando a gente ensina as crianças a cuidar e a ter compaixão dos animais de estimação, essas crianças vão tender a ter uma maior compaixão
e a ter atitudes mais humanitárias em relação a todas as espécies, não só aos animais de estimação, e também aos seres humanos. Tá? Então, segundo essa teoria da transferência, a posse dos animais de estimação na infância, ela pode estar associada a um grau de compaixão mais alto com os animais em geral. Ou seja, aquela criança que conviveu com os animais, ela vai ter uma tendência de ter uma compaixão maior com os outros animais. Por outro lado, não fica claro, com essa teoria da transferência, como que essa transferência ela vai acontecer, a não ser pela possibilidade de que alguns animais que não são de estimação lembrem os animais de estimação e assim vão provocar essas respostas emocionais semelhantes. Em princípio, o que basearia a teoria da transferência seria basicamente isso. Uma outra questão, a conexão entre a crueldade com crianças e animais. Existem dois tipos principais de conexão aí. A primeira delas é a hipótese da graduação. Então, a hipótese da graduação é aquela ideia de que se para uma criança se permite, ou até em algumas situações se encoraja essa criança a ser cruel com os animais, ela poderá desenvolver um gosto pelo abuso e pela violência que mais tarde poderá ser evoluir até a crueldade não só com outras espécies animais, mas também com o próprio ser humano. Tá? É uma hipótese que existe, existem pessoas que defendem essa hipótese e então defendendo que não deve se encorajar esse tipo de atitude nas crianças. A segunda, que se observa que naquelas famílias onde abuso ou a negligência com animais é comum, vai haver uma tendência maior de haver nessas famílias abuso de crianças ou negligência e até abuso do parceiro. Esse abuso ele poderia ser cometido ou pelo mesmo indivíduo, aquele que abusa dos animais, abusar de criança ou do parceiro, ou até uma criança que sofreu esse abuso, ela pode no futuro acabar desenvolvendo o costume de abusar dos animais. Tá? Então, é uma outra questão que se levanta aí em relação à questão da crueldade com animais e com crianças. Dentro desse contexto, a Fundação Latam para a Promoção da Educação Humanitária é uma entidade que foi fundada em 1918, ela foi pioneira na pesquisa na área da relação entre violência contra humanos e animais. Interessante que nos Estados Unidos, a lei contra a crueldade com animais, ela veio antes da lei que considerava a crueldade contra crianças. A primeira acusação por crueldade com uma criança que foi julgada nos Estados Unidos, ela se baseou na legislação de crueldade com animais. Posteriormente a isso é que foi criada uma legislação para prevenir a crueldade com crianças. Vejam que interessante isso.